A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2024, aqui pela classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus na Escola Bíblica Dominical, a revista que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Eu já gostaria, neste momento, de estar agradecendo a você que nos acompanha ou que você que está divulgando, este canal, porque chegamos na penúltima lição deste ano e no ano que vem, o primeiro trimestre de 2025, estaremos estudando a revista que vai ter como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Tenho certeza que também será bênção de Deus para a nossa vida. Então, se você está nos acompanhando, divulgue este canal. O único intuito é que o nome do Senhor seja divulgado e assim glorificado. Amém? Nós estaremos estudando, irmãos, nesta oportunidade, na lição de número 12, o seguinte tema, a promessa de vida abundante. Nós vamos ver na lição de hoje que esta promessa de vida abundante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos faz na sua palavra, como nós estaremos estudando, ela entra em contramão com o que nós vemos aí na vida secular, com o que as pessoas acham que é ter uma vida abundante. Nós estaremos estudando essa temática na lição de hoje, que tem como texto áureo João capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz assim, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amém? A nossa verdade prática, ela vem dizendo, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Aqui nós vamos ver, essa palavra relacionamento, nós vamos estar tratando também no decorrer da nossa lição de hoje. Já visto os 10 mandamentos, A metade deles são na vertical para com Deus e a outra metade é na horizontal para com o nosso próximo, Nós também aqui, irmãos, na verdade prática, podemos dizer aos irmãos que Deus, Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos para viver neste conceito aqui de vida abundante. Nós temos como leitura bíblica em classe João capítulo 10, do versículo 7 ao versículo de número 18, que diz assim, Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Verso 13, Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém? Nós temos aqui, irmãos, como objetivos para a nossa lição de hoje, como é de costume, nós temos 3 objetivos. Quais são eles? Apresentar o Senhor Jesus como fonte da vida abundante. O segundo objetivo, conceituar e explicar a vida abundante. O terceiro objetivo, elencar o que identifica a vida abundante.
Caminhando aqui para a parte motivacional da nossa lição de hoje, podemos dizer que Jesus ele nos promete uma vida abundante, mas em que sentido? Uma vida abundante com alegria, com a disposição de cultivar a gratidão pelo que Deus faz e também, irmãos, experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. Ou seja, esta vida abundante que Jesus ele nos prometeu, ela difere da vida que o mundo promete, que é o quê? Uma ilusão, não passa. Nós estudamos, né, na lição de número 8, que eu vou citar aqui também, né, se me recordo bem ali, nós estudamos que as pessoas elas buscam sempre fechar um vazio, uma lacuna que existe, quando, né, somente Jesus ele pode estar aí suprindo os nossos vazios, vamos dizer assim. Então a parte motivacional aqui é a vida que Jesus Cristo nos oferece, uma vida abundante. Ela é abundante no quê? Na alegria, na disposição de servir a Ele e também de sermos gratos e cheios do Espírito Santo dele na nossa vida, né? Caminhando aqui para a parte de introdução da nossa lição de hoje, que tem como palavra-chave vida abundante, diz assim, ó, a vida com Cristo se contrasta diretamente com a sem Ele. Como nós já explicamos aqui a diferença da vida abundante que Jesus nos prometeu, né, e nos promete, com a que o mundo está aí para oferecer. Também aqui, irmãos, a vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Lembra aqui que nós já comentamos aos irmãos, as pessoas elas buscam preencher, né, este vazio que elas vivem e muitas vezes buscando, né, no pecado, nas obras da carne, o que? Este preenchimento. E nós já estudamos no decorrer deste trimestre aqui. Ainda podemos dizer aqui, ó, que a vida abundante é uma promessa que começa e que termina em Cristo Jesus. Amém? Somente então, meu irmão, somente então, mediante um relacionamento pessoal com Ele, é que será possível eu e você estarmos desfrutando desta vida abundante. E nós vamos ver no decorrer da lição que esta vida abundante, ela também vai favorecer, né? Vai chegar até a nossa família. Amém? Nossa lição de hoje ela tem 3 tópicos para serem estudados. O primeiro, Jesus, a fonte de vida abundante. O segundo tópico, nós vamos estar estudando a vida abundante. E o terceiro tópico, o que identifica a vida abundante. Lembrando aos irmãos que todos os tópicos aqui, eles têm os seus subtópicos. E o primeiro subtópico aqui já vem dizendo, a fonte de verdadeira vida. Aqui no Evangelho de João, né, no capítulo de número 10, a partir do verso 7 que nós estudamos, ele traz Jesus como o bom pastor. E também, né, ele traz aqui, Jesus enfatiza Jesus como a porta das ovelhas. Eu separei aqui também aos irmãos, no Evangelho, né, segundo escreveu João, 7 vezes que Jesus ele auto se declara o eu sou. Se você puder estar anotando, o estudo que Deus colocou no meu coração está aqui fazendo. Em João capítulo 6, verso 35, Jesus diz assim, ó, eu sou o pão da vida. Lá em João capítulo 8, verso 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, no verso 7, que o autor da revista pontuou aqui, que é o que? O caminho, né? Simboliza o caminho para a nossa salvação, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Lá em João 10, capítulo 11, João 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor, como nós também frisamos aqui na revista. Em João capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João capítulo 14, no verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João capítulo 15, no versículo de número 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então você pega aí essas referências, né, e que você também se aprofunde nesses versículos. Eu citei aqui só a primeira parte ali, né, destes versículos. Então você pode estar aí se aprofundando, né, neste estudo das 7 vezes que Jesus ele enfatiza o eu sou. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2, nós temos aqui, ó, a fonte de vida abundante. Aqui neste segundo subtópico, nos versículos de 8 a 10, né, de João, capítulo de número 10, nós fizemos menção aqui, Jesus ele vai enfatizar que todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas
as ovelhas não os ouvirão, no verso de número 8. Podemos entender aqui, que o nosso Senhor, pelo contrário, ele veio trazer no lugar da morte vida e vida com abundância, conforme o verso de número 10 que nós já fizemos menção aqui. Então podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação do inimigo das nossas almas, Satanás, que a Bíblia registra que veio senão a roubar, matar e destruir a nossa vida, ou seja, destruir o plano de Deus para nós. E eu gosto de frisar que Deus ele fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo é quem continua convencendo deste plano. Que plano? Plano, propósito de salvação para a nossa vida. Então, caminhando aqui para o final deste subtópico, Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, nos salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Gostaria aqui de ler um texto lá em Romanos capítulo 4, no versículo de número 25, que diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Então, aqui, isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. E o que é a graça? Graça é um presente imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus, através da sua bondade, da sua misericórdia, ele criou ali esse plano. Jesus Cristo executou o plano, morrendo na cruz do Calvário por mim e por você, e nós fomos alcançados com a salvação. Amém? Caminhando aqui para o subtópico de número 3, diz assim: a fonte de amor. Aqui é bom nós lembrarmos que Deus, a Bíblia revela que Deus é amor. E onde está esta referência bíblica que nós podemos estar aqui trazendo aos irmãos? Lá na primeira carta de João, capítulo de número 4, no versículo de número 8. A Bíblia vai relatar que Deus é amor, amém? Então aqui ainda podemos trazer que nosso Senhor afirma que da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas, ou seja, Jesus é zeloso pelas suas ovelhas. Então a relação com suas ovelhas é baseada no amor, que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Deus com a Santíssima Trindade. Lá no verso de número 15 e 17, aqui na nossa lição, podemos trazer que assim como o Pai, primeira pessoa da Trindade, aí Jesus continua dizendo: conhece a mim, também eu, ou seja, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Lá no verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, o Espírito Santo continua convencendo o homem que do juízo, do pecado e da justiça. Ou seja, o Espírito Santo continua convencendo o homem do plano da salvação. Então podemos identificar aqui a Trindade, apesar desta palavra não constar na Bíblia, mas nós entendemos este conceito. Então aqui, para encerrarmos esse terceiro subtópico, quero trazer aos irmãos, ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Lembra da nossa introdução? Começa em Cristo e termina também em Cristo. Amém? Temos como resumo para este tópico de número 1. Diz assim, Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. Vamos caminhar agora para o tópico de número 2, e o tópico de número 2 ele também tem os seus 3 subtópicos. O primeiro diz assim, o conceito de vida abundante. Estaremos agora estudando então esta temática. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Aqui podemos ainda trazer uma referência aqui aos irmãos, que o autor da revista ele pontua aqui, dizendo que trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Olha que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, no verso de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Hein? Caminhando para o segundo subtópico, temos como tema: a vida abundante também influencia a família, como eu disse lá na abertura da nossa lição de hoje. Aqui podemos trazer que, pela palavra do Senhor, nós aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. O autor da revista, ele traz aqui um exemplo. Qual exemplo? Quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, e aí o carcereiro apavorado ali, ele perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. Este texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do verso 25 ao 31, que diz assim, ó: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, quem preso pode estar cantando hino a Deus? É só aquele que tem a paz no coração, como nós já estudamos em lições anteriores. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E aí Paulo responde assim no verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu profetizo na sua vida. Se você está vivendo este momento, somente creia no Senhor. Persevere na fé, porque será salvo tu e a tua casa. Você recebe esta palavra, pode glorificar o nome do Senhor. Aqui então, irmãos, nós vemos um exemplo forte de que a vida abundante não é só para mim, só para você, ela abrange a nossa família. O terceiro subtópico, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, palavra relacionamento de novo, desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos. Dentre estas bênçãos, irmãos, quais? A tranquilidade nas nossas decisões, como nós já estudamos lá em João capítulo 14, no verso de número 27, da lição de número 8. Deixa eu só voltar aqui aos irmãos, se eu não me engano, a lição de número 8, diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, em nossas decisões, nós passamos a desfrutar das bênçãos do Senhor. E ainda, irmãos, olha, tem alguns exemplos aqui que o autor da revista traz para nós. Por exemplo, a prática do amor, uma bênção de Deus na nossa vida. Lá em João capítulo 13, verso 34 e verso de número 35, diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ainda a vida em unidade. Salmo 133, no verso de número 1, diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ainda o cultivo da esperança, Romanos capítulo 5, no versículo de número 5, diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ainda, irmãos, a perseverança na paciência, verso 3 e 4 de Romanos capítulo 5, diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E o verso de número 4, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Então, para encerrarmos este subtópico aqui de número 3, podemos trazer os irmãos, que tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de outrora. Amém? Então, todas estas bênçãos são para aqueles que creem, para aqueles que estão obedecendo ao nosso Senhor. E isso contrasta com a vida vazia que outrora eu e você vivíamos. Amém? Então, nós temos como resumo neste tópico de número 2, que nós estudamos sobre o conceito de vida abundante, falamos sobre a vida abundante também,
que influencia a família. Também falamos de diversas bênçãos provenientes da vida abundante. O resumo ele diz assim, ó: a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Amém? Vamos caminhar agora, irmãos, para o nosso tópico de número 3 e para o encerramento, da nossa lição de hoje. Está sendo bênção para a sua vida? Divulgue. Divulgue esta aula, poste nas suas redes sociais. O único objetivo, como disse aqui aos irmãos, é que o nome do Senhor ele seja glorificado. E como a graça dele me alcançou em um momento terrível, muito difícil da minha vida, que estas palavras estejam chegando até o teu coração e que o Espírito Santo continue bradando e falando, e te convencendo que Jesus é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O terceiro tópico diz assim, o que identifica a vida abundante? É uma afirmativa. Temos 3 subtópicos. O primeiro, a alegria do Senhor. Nós vamos ver aqui, então, 2 situações. Primeiro, lá no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, Paulo diz assim, regozijai-vos sempre, ou seja, regozijai-vos sempre no Senhor. E lá no Antigo Testamento, Neemias disse, a alegria do Senhor é a vossa força. Então aqui podemos entender que a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona, olha de novo essa palavra, com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo também, lá na carta aos Gálatas. Ainda, irmãos, em Provérbios capítulo 17, no versículo de número 22, diz que a alegria é um bom remédio. Então, aqui podemos dizer que ela mostra a paz e vigor em nossa vida. Ou seja, essa virtude mostra que estamos bem. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Vamos caminhar agora para o subtópico de número 2, que tem como tema gratidão por tudo. Você é grato por tudo quanto Deus tem feito na sua vida? Você agradece a Deus ao se levantar, ao se deitar, ao dormir, pelo seu trabalho, pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde? Aqui, irmãos, nós vamos entender que a gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e ao mesmo tempo dependência total de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Então nós aprendemos a dar graça por tudo o que Deus tem feito pela nossa vida, de bom por nós. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 18, olha o que Paulo ele vem nos dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Aí, caminhando para este segundo dentro deste tópico aqui, melhor dizendo, para o terceiro subtópico, temos como tema vida no Espírito é uma vida de oração, o tema deste subtópico. Aqui, na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente, A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Onde está escrito isso? Lá em Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo de número 11, que diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para a causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Lembra que nós comentamos que muitos procuram o quê? Procuram uma vida abundante, uma vida de alegria aqui no pecado, fazendo as obras da carne. Nós não, vós porém não estáis na carne. E aí lá no verso 11 Paulo diz assim, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Então aqui, irmãos, podemos entender
que a Bíblia ela é enfática em dizer que o Espírito Santo habita em nós, e se o Espírito Santo habita em nós, nós temos paz com Cristo, amém? Podemos ainda trazer aqui, que um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Essa palavra oração, os irmãos sabem, é a união de duas palavras, orar e o que? Ação. Quando nós oramos, irmãos, nós estabelecemos um diálogo com o nosso Pai. Jesus Cristo, ele nos ensina assim: portanto, vós orareis assim, né? Lá na oração do Pai Nosso. E aí, a Bíblia também nos ensina o quê? Que tudo quanto nós pedirmos em nome de Jesus Cristo, né, será o quê? Atendido segundo a vontade do nosso Deus, o nosso Pai, amém? E também que o Espírito Santo do Senhor é quem intercede quando eu e você não sabemos nem como está orando. Então, a Bíblia também vai enfatizar, através do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 17, orai sem cessar. Então, irmãos, muito importante esta colocação que o autor da revista fez aqui para nós. Devemos ter sempre ocasião para orar, né? Às vezes eu não consigo assim imaginar alguém que não tenha ocasião. Eu não sei por que orar. Nossa, tantos motivos temos, né? Orar primeiro sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é na nossa vida, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele ainda fará em nossa vida, e se Ele ainda não fez, porque não está de acordo com a vontade e o querer dEle, porque Ele é soberano. Orar pelo nosso trabalho, orar pela nossa casa, orar pelo nosso casamento, orar pelos nossos filhos, orar pela nossa saúde, orar pelo próximo, para que Deus venha abençoar, né? Então, tantos motivos temos, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar, ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar, lá em Colossenses capítulo 4, no versículo de número 2, perseverai em oração. Oração, irmãos, é o remédio. Oração é a chave que abre as portas para as nossas decisões, para dar o direcionamento através do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. O resumo deste tópico de número 3, que nós aprendemos sobre a alegria do Senhor, falamos sobre gratidão por tudo, falamos também sobre vida no Espírito e vida de oração. O resumo diz assim, o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão por tudo e a vida cheia do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer num texto bem conhecido, né? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, né? Mas sejai-vos, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, temos o seguinte: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante. Ele mesmo nos prometeu. Lá no nosso textuário nós fizemos menção. Esta promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. E nesse relacionamento, a família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos. Então, irmãos, volto a enfatizar aqui, somente para aqueles que creem que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador e também o nosso Senhor. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a última lição deste trimestre, que terá como tema: as promessas de Deus são infalíveis. Amém? Que Deus e Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para fazer o encerramento desta lição e volto a trazer aqui aos irmãos, né, o tema da nossa revista do primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a capinha da revista, os irmãos podem notar, né, um lobo aqui, no meio das ovelhas. Nós estaremos debatendo toda essa temática no próximo trimestre, querendo Deus. Amém?